seja, eles tiveram a sua mente tão fragmentada ao conciliar essas duas iniciativas, que eles chegaram àquilo que o Bernard Shaw falou, que se a gente puder controlar a formação das crianças, a gente vai poder fazê-las dizer que a neve é preta. Né? Então, eu acho que é isso que eu não consigo... Deve ter algum elemento psicológico aí que não é tão perceptível, mas que resulta de conciliar essas duas coisas contraditórias. Da mesma maneira que o Pavlov domava e dobrava a resistência dos seus cachorros por meio do estímulo contraditório, eu acho que eles conseguiram isso com os jovens. É incrível. Você veja, os jovens todos, se você perguntar hoje para qualquer universitário, ele se diz socialista. Mas ele concorda com as causas dos bilionários, cara. Você vai falar, mas isso lá, desde o Jacob Schiff financiando a Revolução Russa é assim, com o socialismo. Claro que é. Eu tenho um artigo lá no Brasil Sem Medo, lá, comunismo é coisa de banqueiro. Mas o problema é que antes da internet, antes até dessa esculhambação aí que as ONGs e as fundações abriram as portas e ninguém se esconde mais nada, antes disso, o jovem ainda tinha essa desculpa, né? Olha, eu não sabia disso, pô. Eu achava que estava lutando contra esses caras. Hoje não. Hoje você vê sites, ONGs lá, não sei o quê, da comunidade, da favela, não sei o quê, lá em cima tá o logo lá, apoio Fundação Ford. E eu estou citando algumas aqui. Entra lá tem uma página, acho que chama Abongs, que é uma página com relação de ONGs, aí vocês veem lá quem está financiando esses movimentos dos jovens. Então mostra que eles estão completamente, né? Olha o que é o rock dando lição de politicamente correto, cara. Entendeu? O rock pregando ativismo vegano, ativismo LGBT, e ao mesmo tempo continua achando que é o som rebelde, né? O cara sobe no palco, todo rebelde, machão, assim, e aí ele pega como se ele pegasse o panfleto da ONU lá e começa a ler, agora que nós vamos repetir tudo que a Agenda 2030 tá mandando, entendeu? É uma coisa que chega a ser patética, porque ele quer parecer essa rebeldia toda carneirinho da ONU, cara, entendeu? Isso do contexto da minha época para hoje foi o que mudou mais, eu acho. Uma das coisas que mais mudou, talvez não a única, mas essa foi uma mudança, não era assim, cara. Não era assim em 2012. E eu já tinha, se vocês leram, quem leu meu livro vai perceber que eu já tinha falado aqui sobre essa questão dos jovens. Mas não estava ainda dominado dessa maneira, né? A gente teve, já tinha, sempre, na verdade sempre teve esse intuito de ir conduzindo os jovens desde que se percebeu que o jovem seria o novo agente revolucionário. Isso já acontece antes da Segunda Guerra Mundial, mas se torna a praxe do movimento revolucionário após a Segunda Guerra Mundial, seja com o desdobramento dos trabalhos da Escola de Frankfurt, seja como resultado natural da degradação da arte que está acontecendo. Então, porque naturalmente a degradação já leva a esse tipo de confusão, a esse tipo de contradição, né? Que é insustentável. Então, o que acontece? Está gerando jovens o quê? Frágeis, inseguros, né? E super protegidos. E, ao mesmo tempo, como eles foram alçados olha, a juventude é o futuro da humanidade. Vocês já pararam para pensar como isso é uma bobagem? Já pararam para pensar?
esse tipo de coisa assim. Aqui a juventude é uma coisa. Já pararam para pensar como isso é aquelas frases que estão lá penduradas lá na casa de secos e molhados, como dizia antigamente, e cada um pega e usa como quer? Esse é o tipo de coisa que não diz nada, né? Olha, a democracia é um regime onde onde o poder emana do povo. É tudo isso daí, cara. É só para deixar o gado calmo, entendeu? Fica calminho aí. Vamos falar uma frase. Fala uma frase bonita aí. Agora você me empolgou, né? Ou quando algum desses caras vão e falam, os políticos, né? Sem dar nome aos bois. O cara, os políticos. Então, tudo isso foi sendo construído ao longo do tempo. Mas a mudança aí, que eu estou falando aí, de quando eu preparei e lancei o livro para agora, é imensa nesse sentido de jovens arrogantes, porque colocaram a juventude lá em cima, né? E ao mesmo tempo despreparados, porque não foram cobrados, né? Começa com esse negócio de, não vamos repetir o cara, meu. Pô, pensa bem, quem está no poder quer povo burro, cara. Mas o cara também não pode ser burro demais para não perder o braço na máquina, entendeu? Não pode ser burro demais para montar a peça ao contrário, que vai perder tempo, entendeu? Para não soldar o parafuso no lugar errado, né? Então, é preciso uma burrice controlada, né? Uma burrice que permita lampejos de brilhantismo na execução de um trabalho específico. Olha, esse sujeito aí é um cara inteligentíssimo. Se der qualquer parafuso para ele, ele aperta com a maior. Você não precisa explicar para ele qual a chave que ele usa, nada. Ele sabe qual é o parafuso. Ele bate o olho e já sabe qual a chave. Então, isso ele tem uma eficiência total. Entendeu? Mas se você perguntar para ele como funciona um sistema eleitoral, ele vai achar a sua pergunta chata demais para ouvir até o final. Porque ele foi preparado, ele foi manipulado para reagir assim, chato, isso eu não quero saber disso, cara. Entendeu? E ele vai se tornando meio imune a tudo que está em volta diferente daquele trabalho. Né? Então é isso que eles querem. Um jovem que seja ativista na causa que esse establishment quer defender, competente na parte profissional, né? Então o cara tem que saber mexer na máquina, tem que saber fazer as coisas, entender a ordem que ele recebeu e cumprir. E é por isso que você vê hoje, não se fala mais Opa, 670 pessoas, obrigado. Não se fala mais em ensino acadêmico com o intuito de melhorar o intelecto do sujeito. É para melhorar o emprego, cara. É para ganhar uma promoção. É para arrumar emprego. Você vê as propagandas das universidades, né? Que agora é Unisquina, né? Em cada abre uma, as melhores vagas de emprego foram tiradas. Isso mostra uma deturpação, né, do que era para ser o ensino universitário, né? Que era para abrir o universo de estudos para esse indivíduo. E até mesmo o conceito de ensino superior foi perdido. Né? Porque agora eles colocaram a ideia de superior apenas como cronológico. Não é mais um ensino superior para quem quer buscar uma cultura superior, conhecer as ciências superiores. Não, ele quer apenas arrumar um empreguinho ou ser promovido. Infelizmente, a realidade é essa. Isso está claro. Por quê? Veja o que a gente falou nas lives lá sobre o Fórum Econômico Mundial, como esse é o desejo da preparação das relações de trabalho. No entanto, você vai falar, mas isso não existia em 2012? Não, não desse jeito. Não tão evidente assim. Não era tão evidente, tanto que eu não captei isso, não consegui colocar isso com essa percepção no meu livro, e não tem nenhum outro livro falando nisso.
Então, né, desse aspecto que eu estou falando agora aqui, não vi nenhum livro falando nisso. Se souber, se alguém souber, tá? Ó, quero agradecer aí quem tá mandando superchat. Daqui a pouco eu vou ler todos os superchats, tá? Gosta do meu trabalho? Ajuda aí, meu. Tem o cifrãozinho aí, você pode mandar, todos os superchats serão lidos. Então, o que leva só para finalizar essa questão da mudança nos jovens, o que leva um sujeito inseguro, burro e arrogante ao mesmo tempo? O inseguro é numa questão de dependência de ego, entendeu? É por vaidade. Ele precisa do aplauso dos outros. Ele precisa do senso de pertencimento. Por isso que incentivam tanto essa ideia de gangue, essa ideia de tribo, de grupo, de pessoas, de jovens. Ah, isso aqui é gótico, isso aqui é do samba, não, isso aqui é do metal, isso aqui é disso, isso aqui é disso. Vamos separando bem, entendeu? Para quê? Para compartimentalizar e mais facilmente mudar, porque a mensagem vai direto para essa pessoa, convence melhor. Todo mundo já percebeu isso, até em envio de mala direta, né? Quando você escolhe bem o público-alvo e direciona a mensagem exatamente para aquele tipo de público-alvo, funciona melhor, né? Ninguém, acho que, ao contrário, todo mundo aqui sabe disso. Então, o jovem que está inseguro do ponto de vista afetivo, né? Inseguro até do ponto de vista sexual, porque hoje está sendo fomentado a fluidez dos sexos, né? Uma coisa que muda com o tempo. Então, imagina, uma fase da mente da pessoa, uma fase da nossa vida que já é instável por natureza, porque tem uma série de confirmações, uma série de resistências que você passa a enfrentar na vida que não enfrentava antes, né, que você estava no ambiente super protegido, você vai soltando. Então, imagina, nesse momento, ainda ter todo esse bombardeio que coloca em dúvida a sua própria sexualidade e mais do que tratando como normal qualquer desvio nessa área, eles tratam como bonito e moderno. É fomentado isso entre os jovens. Presta atenção. Aqui no Shopping Tatuapé, tem um dia aí da semana que eu cheguei um dia do metrô, até assustei, assim. E é todo mundo jovem. Eles se encontram, assim, virou um ponto de encontro ali na chegada do metrô. E é incrível que é tudo adolescente. Então, e aí você vê como aquilo tudo é incentivado até pelas megacorporações que estão lucrando vendendo sorvetinho para essa galera. É um negócio bizarro que está acontecendo. Então, imagina esse cara bombardeado por isso, ao mesmo tempo incentivado a ser arrogante, porque você é o futuro da humanidade. Você sabe tudo. Vamos chamar a Greta para dar opinião aqui no Senado. Vamos. A menina que só consegue falar mais de 3 linhas usando teleprompter. E o Senado, bom, pelo nível do nosso Senado, acho que se colocasse algum, sei lá, um tijolo ali também, talvez influenciasse eles positivamente. Sei lá, solta uma galinha ali dentro, talvez ela conseguisse reproduzir algo mais valioso intelectualmente do que eles têm feito. Mas tá aí. Por quê? Aí você incentiva esse cara, fala, não, ó, você tem que ser arrogante, porque afinal de contas, meu, ó, você não precisa nem estudar, que você vai passar de ano, porque você sabe tudo. E aquele que te cobrar vai ser chamado de preconceituoso. Vamos chamar aquele que te corrige vamos chamar isso de preconceito linguístico? Olha que legal. Você corrigir o cara é preconceituoso. Então deixa ele falando problema, nós pega os peixes, e acha que depois ele vai conseguir ler algum livro de qualidade.